TV Câmara Fortaleza, a fortaleza da nossa cidade é você. Olá, sejam todos muito bem-vindos novamente ao ciclo de palestras online da Escola do Parlamento de Fortaleza, um órgão da Câmara Municipal de Fortaleza, né, que a gente chama de CMFOR, e a escola como EPFOR. Nós estamos aqui para fazer uma apresentação, eu mesmo, desta vez como palestrante, né, por conta de ter uma formação específica, que é em jornalismo, e achar necessário trazer esse tema que a gente vai trabalhar hoje com a palestra sobre o título, né, específico de inovação e risco, a desinformação na era da inteligência artificial. Claramente, né, vamos tratar por um viés muito da comunicação, que é o meu habitat natural, por assim dizer, tá? Vou já iniciar aqui. Antes de compartilhar a tela, perdão, eu tenho que falar o seguinte: nós temos os nossos avisos tradicionais, né? Como, por exemplo, o fato de que a gente pede, né? Aliás, antes disso, a gente grava essa reunião sempre, né? Porque ela vai ser depois editada, exibida na TV Câmara Fortaleza, um dos nossos grandes parceiros, e dessa forma transmitido, né, na TV aberta. Da mesma forma, a gente precisa lembrá-los, né, a todos, de manterem, por favor, os microfones fechados, tá? Para que a gente possa ter uma interação melhor por meio do chat. Então, colocando suas perguntas, comentários no chat, a gente consegue organizar melhor esse momento. Além disso, quem não se inscreveu, por acaso, pelo Simpla, pode se inscrever, não se inscrever, pode colocar o seu nome completo e e-mail, por favor, no chat, que a gente considera a sua presença para emissão de certificado de 2 horas aula. Por fim, né, o último pedido, a gente tem uma avaliação, que a gente vai colocar aqui o link, para que vocês façam da palestra, justamente, em que vocês vão poder, enfim, pontuar aí algumas questões, até fazer comentários também, e é rápido, é uma questão de preenchimento de 2, 3 minutos no máximo, tá bom? É isso, então vamos iniciar, de fato, nosso compartilhamento de tela. Agradeço também a compreensão e a paciência de todos que estão aqui presentes, que eu tive um tempinho aqui que eu atrasei, mas agora vamos. Bom, aí está, né? A desinformação na era da inteligência artificial. Esse é o título da palestra originalmente, depois a gente colocou, né, inovação e risco antes, porque é nesse viés que a gente vai trabalhar. Bom, eu sou o Sávio Mota, né? Eu vou fazer aqui a minha autodescrição. Eu sou um homem negro de pele clara, tem os cabelos castanhos, escuros, né, pretos, a gente costuma falar preto, olhos pretos também, barba, bigode, tudo preto, tudo castanho escuro. Eu, no momento, estou usando um headphone, né, e como fone de ouvido, melhor dizendo, e uma camisa marrom que tem aqui umas inscrições de alfabetos de diversas civilizações. Acho esse tema muito interessante. Atrás de mim, né, tem um fundo virtual padrão da Escola do Parlamento com a logo da escola e da Câmara Municipal de Fortaleza. Um fundo que se assemelha a uma parede com um efeitozinho branca, né, a parede, com um efeitozinho cinza e alguns traços azuis aí. Bom, além disso, eu sou servidor público municipal pela CMFOR, né, da EPFOR, desde 2023, nesse caso de fevereiro agora de 2023. Sou jornalista por formação, sou autista e filho de surdos também, e sou de uma família neurodiversa, né? Minha esposa, minha filha, também tem uma condição neurodiversa cada uma. E eu sou conselheiro estadual do direito da pessoa com deficiência, eu estou conselheiro no segmento da deficiência intelectual e do autismo, tá? Então, queria só fazer mais um agradecimento, né, para a Tice e a Tiziana Mota, né, nossa coordenadora da Escola do Parlamento, a equipe da EPFOR, Tassiana, muito obrigado pelo apoio. Também o pessoal do IPAD, aqui na figura do Cláudio, aqui presente, né, o professor Cláudio, muito obrigado também pela força de sempre, em todos os momentos, assim como o Moacir, o Arthur, a Kátia, são pessoas que estão sempre aqui, sendo muito importantes para mim. A Vládia, que mais cedo nos ajudou, está comigo também no conselho, então assim, eu estou cercado de pessoas que
me trazem muita confiança e muito apoio. Muito obrigado pela presença. E com relação ao que a gente vai ter agora, eu vou agradecer pela ajuda, pela paciência que vocês tiveram, e dizer o seguinte: faz muito tempo que eu não sou professor, né? Assim, e eu vou ter agora a experiência tardia de professor na pandemia, né? Então, a gente às vezes elabora um material e nunca acha que o material tá bom, né? Perfeito, assim. Então, vamos falar um pouco sobre essa palestra, para que se entenda. Essa palestra não é um tratado ou uma tese acadêmica, ela não é uma análise completa e exaustiva, né, do fenômeno, e nem um guia infalível de como lidar. O que ela se propõe a ser é uma introdução, como uma linguagem mais simples e cotidiana, que convida à reflexão, né, a respeito do fenômeno da desinformação e da sua interação com a questão da inteligência artificial. É uma novidade ou uma inovação, essa é uma discussão que a gente pode ter também. Os grandes objetivos passam pela mudança, por entender as mudanças e o auge da desinformação, né, as mudanças que ocorreram ao longo de décadas, e como a gente deve lidar ou reconhecer o fenômeno da inteligência artificial para, quem sabe, instrumentalizá-la a favor da gente, porque a gente vai ver, por N motivos, que quando a gente deixa para lá, quando a gente acha que isso é uma besteira ou que vai nos engolir e acabou, a gente não vai ter mais chance de sobreviver, essas duas situações elas são paralisantes e arriscadas demais. Por isso que a gente trouxe o tema inovação e risco, né? Bom, então, aqui a gente tem uma nuvem de palavras, né? A gente percebam aí quantos elementos, quantos termos e expressões a gente pode associar com o grande tema da desinformação, né? Aí a gente vai encontrar formas antigas e artesanais, digamos assim, de desinformação. E a gente poderia pensar assim que fofoca, boato, falácia, embuste, farsa, são formas antigas, né? Formas que sempre existiram por aí. Tem também as formas novas, né? Como, por exemplo, shallow fake, deep fake, fake news, tudo meio em inglês, né? Porque é tão novo, e a gente acaba pegando mais esses termos dessa forma. Inclusive, pouca gente sabe que existe o tal do shallow fake, até porque se confunde um pouco com a questão da montagem. Só que, enfim, a gente pode também conversar sobre isso já já. Tem outros elementos que a gente pode perceber aí que não são propriamente desinformação, mas eles se beneficiam, né? Como, por exemplo, os golpes digitais, né? E a gente pode discutir também se pseudociência, anticiência são ou não são desinformação, né? Mas, no mínimo, se aproveitam muito disso, né? A gente vai ver isso ao longo da nossa apresentação. Há também coisas que são instrumentalizadas, né? Como retórica, montagem, trucagem, quer dizer, elas não são desinformação, mas são utilizadas para, né? Elas não se beneficiam, elas são utilizadas para promover desinformação. E, enfim, há ainda fatores que se relacionam com esse fenômeno, como diversionismo, tergiversação, pós-verdade e assim por diante. Então, veja que a gente tem um grande conjunto de termos que a gente poderia explorar, e, na verdade, a gente vai passar por poucos deles, mas para entender o fenômeno como um todo, o fenômeno da desinformação, né? Então, veja, antes da gente prosseguir, eu acho interessante a gente observar esse aspecto da onipresença da questão, né? Porque ubiquidade significa isso, né? A onipresença. Então, nos últimos anos, mas especialmente ali entre 2016 e 2018, alguns termos foram eleitos, né, por tradicionais dicionários ou organizações que lidam com questões lexicais como a palavra do ano. Então, veja aí, pós-verdade foi uma palavra do ano em 2016, segundo o dicionário Oxford, né? Foi a palavra do ano. Fake news foi, assim, a campeã. Foi em 2016, né, pelo Macquarie Dictionary, em 2017 pelo Collins e também em 2017 pela American Dialect Society. Quer dizer, são instituições que, através dessa eleição, digamos assim, de uma palavra do ano, elas procuram trazer um debate necessário à conversa, né?
E misinformation, que é uma variação que a gente também vai ver de desinformação, foi em 2018 eleito pelo Dictionary.com, né? Dictionary.com. Então, veja que são várias instituições trazendo isso, e isso foi mais forte ali nesse campo da turma lexical, digamos assim, que estuda a língua, ali por 2016, 17 e 18. Mas aí do lado, logo ao lado, à direita, a gente tem algumas notícias que são bem mais recentes, tá? Se eu não me engano, tem aqui, a primeira mostra a Comissão Europeia, da União Europeia, né, que fala o seguinte, atacando ou combatendo a desinformação online. Se eu não me engano, em 2022, essa matéria. Eu tinha até colocado, acho que cortei sem querer aqui. Veja que na segunda matéria que aparece é da NATO, ou seja, da OTAN, né? A NATO Review é uma revista da OTAN em que ela vai colocar isso como uma questão importante. Veja, é uma organização, inclusive, que está indiretamente, né, envolvida com a questão da guerra da Rússia, é uma instituição muito poderosa, internacional, que colocou aí, combatendo a desinformação, né, melhorando a resiliência digital da aliança, no caso da OTAN. Então, veja que é uma questão estratégica. Essa notícia é de 12 de agosto de 2021, essa eu não cortei. Então, é uma questão estratégica essa percepção da desinformação, né? E ela também é muito atual, obviamente. Daí, mais alguns exemplos, se tratando, por exemplo, né, das eleições, do impacto que a desinformação pode ter nas eleições, tanto aqui brasileiras, que teve aí um programa de enfrentamento da desinformação do TSE, que foi criado com mais de 150 parceiros, como está aí na notícia, e do outro lado, no The Guardian, tem aí uma série, na verdade, de matérias em que se vai falar justamente o seguinte: desinformação reimaginada, como a IA, a inteligência artificial, pode erodir a democracia nas eleições americanas de 2024, né? E, enfim, tem outras matérias aí também, né? Muito maravilhosa, muito tóxica, como a inteligência artificial torna a guerra cultural, se torna a nova fronteira da guerra cultural, né? Então veja que é algo muito relevante também que está se colocando. E uma evolução da propaganda, uma entrevista sobre a inteligência artificial e a influência dela nas eleições, a entrevista de um expert digital. Bom, adiante, fake news. Por que eu trouxe esse ponto das fake news? Todo mundo sabe o que é fake news, né? A gente acabou de mostrar aí alguns exemplos, certo? Não é bem assim. Você pode perceber que fake news, ela já induz a uma leitura um pouco mais de jornalismo, né? Porque news significa notícia. E notícia tem a ver com jornalismo. A gente tem, inclusive, uma autora aqui brasileira, a Magali Prado, aí, né, de 2022, o livro dela, que traz o seguinte, que fake news são um simulacro de notícia, né? Por isso, não se traduz como notícias falsas, porque sequer seriam notícia. Então, ela defende, né, que a tradução mais adequada seria mensagem falsa ou mensagem enganosa. Porque a referência dela é o jornalismo. Ela, obviamente, vai defender o jornalismo, e eu compreendo isso exatamente como um jornalista. Mas o que tem acontecido é que o termo fake news, a expressão, ela já é utilizada de uma maneira muito mais ampla até do que poderia se supor como notícia, né? Não é, ninguém acha que, ou pelo menos me parece que não é a compreensão padrão das pessoas, que fake news seria necessariamente uma notícia, né? E como eu coloquei aqui, eu acho que como os jornalões, né, os jornais de papel também estão desaparecendo, essa compreensão de notícia falsa de fake news ficou no passado, né? Mas será que é isso mesmo? A notícia falsa é coisa do passado? Bom, como eu disse, ela ganhou vida própria, né? Ela expressa, justamente, fake news é um dos carros-chefe da desinformação. Então, por isso a gente vai dedicar um pouquinho aqui do nosso olhar a fake news, para depois até diferenciar
de outras maneiras de desinformação, né? Mas é interessante colocar isso, que fake news não é mais simplesmente a junção do que seria notícia e falsa, né? Ela já representa algo muito maior, e ela revela justamente essa transformação da expressão fake news em algo diferente, já revela o que tem acontecido com relação às redes sociais, com relação à nossa realidade cotidiana, né? Que foi um processo muito acelerado, muito rápido, que a gente vai entender muito em breve, de mudança dos nossos hábitos, né? E que está relacionado à informação. Pois bem, as fake news, elas têm diversas formas, né? Eu coloquei algumas que eu peguei, inclusive, de um material da Politize. Um abraço para o Vitor, para a Magda. Peguei assim, né? Acompanhando as oficinas da Politize. Eles tinham essa tipificação, achei muito interessante de trazer para cá, porque são aí 7, e até, no caso, mais do que alguns teóricos trazem, porque eles colocam aí justamente elementos que lá na frente vão ser entendidos como misinformation, né? Que seria, a meu ver, também uma forma de desinformação, mas essa confusão conceitual a gente vai esclarecer já já. O fato é que a gente tem muitas maneiras, né, de promover fake news, de realizar fake news, e da maneira como foi colocado aí, a gente vê que pode ser utilizado, pode acontecer de vir como uma sátira ou paródia, e não tem uma intenção inicial de causar confusão, mas acaba acontecendo, né? De vez em quando alguém acha, por exemplo, que o Sensacionalista é um jornal de sério, e aí acaba, no caso é um humorístico, né? Mas acaba reproduzindo isso, né? É um pouco a ideia da própria linguagem que é utilizada, mas é contestável se isso é fake news ou se meio que se tornou, né? Essa é uma forma de interpretar que eu acho bastante discutível, inclusive. Enfim, eu vou passando adiante porque a gente já tem pouco tempo mesmo. Fake news ou desinformação? Esse é um ponto interessante. Eu acho que é aqui que eu queria chegar também. Os dois conceitos, eles costumam ser utilizados como se fossem idênticos, né? A mesma coisa. E não são. A realidade é que não são. Ainda que o fake news seja um carro-chefe, né, do que é desinformação, da nossa compreensão do que é desinformação, eu acho que aqui se tornou necessário a gente trazer a ideia de desinformação como conceito mais amplo, do qual fake news é uma espécie, né, um gênero e uma espécie, porque alguns autores vão inverter essa lógica. Eu entendo que são autores justamente da área do jornalismo. E por isso eles vão colocar a fake news como o conceito principal, né? Eles vão ter essas preocupações de critério de noticiabilidade, enfim, vão fazer uma leitura da teoria da comunicação e especificamente da teoria do jornalismo sobre o fenômeno. E isso não está errado, tá? Mas é só uma abordagem que eu acho que é um pouco de nicho, né? E justamente o que a gente procura trazer aqui é um pouco mais amplo, e por isso eu acho que desinformação tem um sentido mais amplo. A gente vai mostrar por quê, inclusive. O fato é que desinformação surgiu como um conceito e parece contínuo desde 1950, ali na década de 50, na verdade, por conta se eu não me engano, de um discurso de um líder soviético, enfim, em que ele utilizou esse termo e logo ele entrou para o léxico britânico, né, do anglófono, e mais tarde viria também a ficar comum em espanhol, em português e em outras línguas. Tá? E aí, como eu vinha colocando aqui, mas calma, antes de tudo, um pouco mais de conceito e história. A gente precisa voltar um pouco atrás, né, para não correr muito e falar da atualidade, porque a gente precisa compreender como esse conceito se formou. Então, a desinformação, como eu pontuava, ela nasceu da contra-informação ou da contra-inteligência, tá? Pelo menos o conceito nasceu dessa forma, né? No âmbito da Guerra Fria, basicamente, né? Da disputa que havia entre os Estados Unidos e a União Soviética. A ideia, basicamente, da contra-informação ou da contra-inteligência era influenciar, de maneira enganosa, obviamente, um Estado concorrente. Mas quando você passa a fazer isso do ponto de vista de influenciar a população, influenciar a opinião pública, aí a gente começa a pensar em desinformação. Isso, obviamente, existiu
há muito tempo, há séculos atrás. Mas no contexto em que a gente estava no desenvolvimento da modernidade tardia ou da contemporaneidade do pós-guerra, isso de fato se estabeleceu. Por quê? A gente vai ver um pouco mais adiante a questão das eras, digamos assim, né? A era da comunicação, ou pelo menos os meios de comunicação de massa, nessa altura, eles estavam se desenvolvendo de uma maneira muito acelerada para a época, né? A gente vai ver já que a coisa ficou mais acelerada. E essa cultura de massas, ela também acelerou. Ela também se tornou, digamos, o ambiente preferencial para que esse tipo de influência sobre o pensamento e a opinião pública se estabelecesse. Porque até essa década de 50, anteriormente, o jornal era muito preponderante, o rádio também, né? E a partir da década de 50, por exemplo, aqui no Brasil, a TV se estabeleceu, obviamente em outros países até antes, mas como meio de comunicação de massa, por exemplo, a TV passou a ser nos anos 70, 80 e cada vez mais, e aí por diante, né? Enfim. Mas o fato é, a desinformação, ela surgiu mais ou menos nessa época, nas grandes potências, né, nos anos 50, 60, essa compreensão de desinformação e o próprio conceito. Tá? Apesar de que em inglês, a gente tem aí, como eu disse lá atrás, 3 formas de considerar o que seria desinformação. Na verdade, eles dividem essas situações que a gente chama em português como desinformação, simplesmente, entre disinformation, misinformation, malinformation, né? Enfim, esse enrolation todo significa o seguinte: disinformation seria a informação falsa que ela é disseminada com essa intenção, ela já foi criada com essa intenção, né? Inclusive corresponde a uma das formas de fake news que a gente viu lá atrás, né? Misinformation já seria uma informação errada, mas não necessariamente falsa, no sentido de que alguém teve intenção, né? Na verdade, não tem essa intenção, é entendida como verdadeira por quem a produz ou por quem a propaga, né? E é disseminada sem essa intenção de prejudicar o debate público, mas acaba prejudicando. Isso seria misinformation. E malinformation seria a informação verdadeira, mas que é tirada de contexto. Então, ela acaba atribuindo fatos que ocorreram sem, digamos assim, sem editar esses fatos, sem criar fatos alternativos, e atribuem um tempo diferente, um lugar diferente, uma pessoa diferente, ou, enfim, uma situação que se cria a partir de elementos verdadeiros. Isso também é uma forma de você influenciar o debate público de maneira enganosa. Alguns autores brasileiros vão traduzir de maneiras diferentes esses termos, mas aqui não importa tanto para a gente. Aqui, como eu disse, a ideia é trazer um pouco mais a reflexão, né, do que propriamente os conceitos. Então, eu vou chamar tudo de desinformação, tá bom? O fato é também que, até pergunta aqui embaixo, né, alguém mais nota certa permissividade nessas categorias? E é isso que a gente vai ver aqui. A gente nem tem palavra no português, né, para traduzir de maneira exata isso, mas daí fica a pergunta, uma misinformation, ela poderia se tornar uma disinformation? A gente pode considerar isso, porque claro que se você for muito rigoroso, você vai falar, não, a disinformation é uma desinformação que é criada com essa intenção, e a misinformation não. No entanto, uma misinformation, uma mensagem errônea, ela pode ser propagada acabar sendo apropriada e propagada com interesse de desinformar, né? E isso frequentemente acontece. Então, algo que nasce como uma misinformation, ela pode se tornar uma disinformation, mesmo que ela não tenha sido originalmente feita dessa forma. O simples fato dela ter sido mal constituída enquanto notícia ou enquanto mensagem, ela por si mesma já é válida nesse sentido, né? Então, até errei aqui, né? Desinformation não é com não, é disinformation, tá? Como eu disse, pelo parâmetro tradicional, envolve a intenção de prejudicar. Mas às vezes você pega um elemento que é enganoso, mesmo que não tenha intenção, e você transforma em algo intencional. Isso é até relativamente frequente, tá? Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos de como, na verdade, a desinformação ao longo de muito tempo, ela, na realidade, ela
já abala um pouco essa ideia, esses conceitos muito bem estabelecidos, né? De maneira que esse ambiente de desinformação vai, nas últimas décadas, se transformar em algo ainda mais relevante, cotidiano e, infelizmente, perigoso para a gente, tá? Então, a gente pega aqui o caso do lobby, que foi utilizado, né, durante, principalmente ali, a década de 60, 70, né, acho que 70 mais forte, da indústria do tabaco, né, nos Estados Unidos. Isso, enfim, é fartamente documentado hoje em dia. Tem filme sobre isso, inclusive essa imagem é de uma divulgação de um filme, né, do Obrigado por Fumar. Se eu não me engano, o título em inglês é uma tradução literal, né, ou algo assim. Thank You for Smoking, alguma coisa assim. E eu posso estar enganado, tá, gente? Ah, tá aqui, ó. Coloquei, desculpa. É de 2005 o filme, dos Estados Unidos. E aí, enfim, é uma ficção, mas bem interessante, né? Que faz um pouco de uma comédia, no fim das contas, mas que trata do tema importante e necessário. O lobby corporativo que as indústrias do tabaco fizeram foi muito, muito agressivo, né? E, na verdade, o que aconteceu é que ele estabeleceu um parâmetro da desinformação. Virou estudo de caso, porque essas indústrias, elas criaram institutos de pesquisa que, obviamente, desde a sua origem, eram enviesados, né? Que eles muitas vezes contratavam acadêmicos com algum renome, com alguma projeção, e alguns deles, de fato, se arrependeram até com o tempo, se tornaram whistleblowers, né, que são os apitadores, né, os sopradores de apito, que vão dizer, olha, realmente ali ocorreu fraude, ocorreu isso e aquilo. Então, fraude acadêmica foi financiada pela indústria do tabaco, lá na década de 70, nos Estados Unidos, procurando o quê? Minimizar os prejuízos, né? Validar o tabaco como um produto saudável, que inclusive era uma tendência da propaganda, principalmente naquele país, desde sempre, desde antes. E se a gente for ver bem, tinha um cigarrinho, não vou falar aqui o nome, mas tinha um cigarrinho de chocolate no Brasil que fazia esse tipo de glamorização e tal. E, enfim, né? A glamorização do cigarro continua até hoje em dia no cinema americano. Isso aí é conhecido também, né? Mas não ficou só no caso da indústria do tabaco, pessoal. Antes de prosseguir, importante colocar isso. A indústria do tabaco, ela, foi fazer esse tipo de influência da opinião pública a partir dos seus institutos de pesquisa. Mas, obviamente, eles instrumentalizaram muito bem os releases, os press releases, ou seja, a forma de se comunicar com a imprensa, produzindo material que a imprensa, infelizmente, engolia, né? Enfim, até porque tinha ali um instituto de pesquisa, havia até uma certa ingenuidade, né, na parte da imprensa de aceitar aquilo como verdade, porque não havia contestação, não havia necessariamente apuração, se confiava na autoridade. Poxa, professor já com 30 anos de carreira e tudo. Então, assim, veja, você produzia desinformação, né? Não é propriamente a notícia em si, mas você influencia quem produz a notícia. E isso num contexto em que não existia a internet. E esse é o fator complicador que vai chegar muito em breve, tá? Vamos adiante, o tempo é pouco. Como eu falei, não foi só a indústria do tabaco. E aí a gente bate em outra discussão. Eu falei do lobby antes, né? E como ele disparava desinformação, a gente tem também o caso da publicidade e propaganda. Será que é desinformação? Obviamente, eu vou aqui defender um pouco os meus colegas publicitários, que também são comunicadores, e dizer não por definição, publicidade e propaganda não é desinformação. Tá? Mas se até o jornalismo pode ser desinformação, então imagine quem quer vender algo, ou quem quer promover uma ideia. Aí eu trago o exemplo do café da manhã perfeito, que é isso aí que eu adoro. Sei lá, faz muito tempo que eu não como isso, mas cereal de milho, né? A maioria deles é adoçado, com leite. No café da manhã, assim, eu adorava isso. Mas isso não é lá muito saudável, para ser sincero. Né? Esse adoçado do milho aí, aqui no Brasil é mais o açúcar mesmo refinado da cana-de-açúcar, porque a nossa produção é enorme na cana-de-açúcar, né?
nos Estados Unidos eles não têm muita cana-de-açúcar, o que eles têm é o xarope de milho, né? Então eles fazem ali do amido do milho e tudo, tira aquele xaropezinho, fazem o adoçado a partir disso aí, né? E isso foi, durante aquela década de 60 ali, foi promovido, é um caso de muitos, em que foi promovido a ideia de que esse seria quase que uma ração humana, sabe? Por industriais e tudo. O fato é que não tinha essas características, não é a partir de um estudo que se estabeleceu que isso era um café da manhã mais equilibrado, mas se vendeu essa ideia por meio da publicidade e propaganda. E aí entram algumas questões, né? O fato de que do milho, a ideia central dessa proposta, né, não era convencer necessariamente as autoridades de que aquilo ali era o correto, era o que se tinha que fazer, mas convencer a população em geral. Então, quando você, vou até voltar aqui, peço desculpas, quando você utiliza desses elementos, veja que ali tem milho, ali tem um xarope de milho também, que poderia ser açúcar, tem leite. Na verdade, é um grande esforço de publicidade para promover alimentos à base desses materiais. Então, veja que do milho vem a pipoca, do milho vem... tem uma refrigerante aí, porque, justamente, como eu falei, do milho você pode tirar o doce e fazer um refrigerante, mas, enfim, isso é só alusivo. Você faz bolo a partir do açúcar também, a partir da massa do milho, assim como você utiliza leite no bolo ou numa torta, né? E aí vem os produtos de origem bovina também. Então, vem aí o hambúrguer, vem aí o cachorro-quente, né? No caso, a salsicha, os embutidos, de um modo geral, os enlatados, que marcaram a cultura americana e a nossa referência do que é a cultura americana, né? Justamente porque isso passou a ser ultra presente na vida do americano comum. E a gente não escapa muito de imitar, né? Infelizmente, essa é a realidade. A influência é muito grande. Além disso, nós temos, hoje, aí são dois fenômenos mais presentes, né, hoje em dia, os tais dos produtos alimentícios, que algumas pessoas vão dizer assim, isso nem alimento é, né? Por quê? Porque quando você vai lá na embalagem, você percebe ali que o mel X, né, o pessoal tem um mel conhecido aí na cabeça, não é bem um mel, é um amido, é um xarope de milho, né? Que o leite em pó não é necessariamente leite em pó, ele é ali uma mistura láctea, alguma coisa nesse sentido. Também alguns chocolates estão cada vez menos chocolate, né? Então essa é uma discussão também. Será que a propaganda não está enganando as pessoas, de fato, né? Assim como em termos da qualidade ou da natureza do produto, e que vai chegando um ponto que você se pergunta, peraí, é correto? Vou dar só mais um exemplo que eu poderia ter colocado aqui também. Os sucos, que a gente chama de suco de caixa, né? Na verdade, se você for ver, lá tem néctar, né? Tem refresco. Cada termo desse, veja como as palavras são importantes, eles representam uma quantidade X de mistura daquele sumo com água, né? Mas é tudo vendido como suco e a gente entende como suco. Então, uma forma que a gente pode sim considerar como desinformação, assim como a reduflação, que é você reduzir um pouco o seu produto, né, a embalagem do seu produto, a quantidade do produto, mas de uma maneira quase imperceptível. Você até é obrigado por lei a colocar lá que você reduziu, mas a pessoa não vai ler, não vai tentar lembrar qual era o tamanho e tudo, então a gente acaba pagando a mesma coisa, porque o valor é idêntico, mas por menos, né, em quantidade de produto. Então são maneiras que a gente pode se perguntar, são desinformadoras? Por fim, tem esse caso espetacular do FDA, né, o controle americano de doenças, de alimentos, né, e drogas, né, enfim, produtos farmacêuticos. O FDA, em 2011, ele estava numa discussão em que o lobby da indústria, aquela mesma indústria ali, dos lácteos e tal, quis... E aí, enfim, indústria alimentícia hoje são grandes complexos, né? Não é só o lácteo mais, na verdade é o lácteo, mas é também vai para o sabonete, vai para várias outras coisas, né? Em geral são assim as grandes empresas. E aí houve ali uma campanha, que aí no caso eu não considero como desinformação, justamente que não se procurou não levar isso a público e acabou vazando,
de certo modo, porque era uma tentativa da indústria alimentícia de colocar pizza, porque tinha um molho de tomate, como equivalente a uma fruta, ou a uma verdura, ou a uma leguminosa, enfim, um vegetal na alimentação das crianças nas escolas americanas. Isso foi ocorrendo em 2011, e era uma maneira, justamente, veja bem, um ponto de vista estritamente formal, você diz assim, não, molho de tomate é como se fosse o tomate. Talvez você possa até aceitar. Mas o problema é que, obviamente, a pizza é rica muito mais do que só o molho de tomate. Né? E aí, essa influência com interesse econômico está presente. Né? Eu não considero que isso seja uma desinformação por si mesma, porque não se procurou influenciar a opinião pública. Mas é interessante como isso pode ser utilizado para impactar a realidade das pessoas. Né? Então, assim, influenciar políticas públicas. O fenômeno em si ele vai além dos termos que a gente usa para defini-lo. Né? Bom, então, que tudo isso lega é exatamente esse ponto, né? Quanto a informação, o mau uso dela, pode ser utilizado para modelar nossa percepção compartilhada de mundo, de realidade. E por N motivos. Interesses econômicos, interesses políticos, né? Veja que, em breve, a gente vai bater no ponto em que a gente tem uma avalanche de dados e de informações, e isso impacta muito a forma como a gente lida com a realidade, né? Mas o fato as consequências da informação, ela têm esse impacto, né? Essas consequências. E, perdão, pulei aqui sem querer. E aí a gente chega à tal da era da inteligência artificial, né? Como eu disse, tudo isso era da década ali de 60, 70, e a gente já dá um pulo aqui, um salto, para falar de era da inteligência artificial. Mas peraí. Aliás, quem pegou a referência dessa foto aí, pegou. Né? Quem não pegou, pode pesquisar depois. Mas a gente estava falando, né, que teve ali os meios de comunicação de massa, a ascensão deles ao longo do século XX, né? E aí chegou um ponto que se falava de era da comunicação, da grande aldeia global, enfim. Rapidamente, pelo menos para mim, que nasci ali na década de 80, a gente chegou na era da informação. Isso ali pelo meados da década de 90. E ela gerou um entusiasmo. A era da informação gerou um entusiasmo, que era a tal da era do conhecimento. Né? É importante, interessante a gente pontuar aí que existe uma diferença, obviamente, entre informação e conhecimento. Segundo a teoria da informação, né, ela, aliás, até me lembro de uma coisa agora. A gente não teve nenhum momento até, assim, anterior à era da informação que se chamaria a era dos dados. Isso está sendo pontuado agora, hoje em dia, né, a era dos dados. E é importante a gente colocar que dado e informação, muitas vezes tomados como iguais, não são exatamente a mesma coisa. Porque um dado ele pode muito bem estar ali presente e não ser visto como informação pelo ser humano. A ideia de informação, ela já aproxima a gente da ideia de processamento humano. Né? Antigamente a gente podia falar, não, informação, né, por esse viés a gente podia entender, né, um viés mais semiológico, de percepção, de que o dado, existe um dado no mundo, que ele pode ser coletado, pode ser burilado, pode ser esclarecido, enfim. Mas a informação que a gente tira a partir do dado. Né? Então veja como o dado é importante, e a informação ela já é algo dessa interação. Isso, antigamente, como eu disse, o ser humano era o único rei da informação. Hoje, não. O processamento da informação, a partir dos dados, é algo, por exemplo, que é presente no tal do Big Data, no Deep Learning, no Machine Learning, né? Que é justamente relacionado à inteligência artificial. Né? Então, por isso que a gente passa por eras muito aceleradamente a partir da era da comunicação. A era da comunicação a gente pode colocar que ali, justamente, década de 50 e tal, em diante, quando chegou nos anos 90, era da informação, começou a bombar essa expressão. Depois veio um entusiasmo na década ali de 2000 pela era do conhecimento. Olha, a informação vai se transformar em conhecimento. Por quê? Porque quando você é informado, não significa que você conhece a coisa. Você pode ter muitas informações, pode ter aquela história do
como é que se diz? Da cultura geral, né, dos conhecimentos gerais, e ainda assim não conseguia articular um pensamento novo, algo assim. Inclusive, importante justamente colocar que esse conhecimento ele pode, a partir de então, virar sabedoria. A gente pode até ir por esse caminho, né? Mas aí, para não fugir muito disso, era da informação, ali, ano 2000, perdão, até o ano 2000, anos 90. Era do conhecimento, foi esse entusiasmo, essa ideia de que, olha, a internet vai trazer, vai ser a biblioteca mundial, vai trazer uma redenção humana da sua ignorância, e não foi bem assim, não. Porque chegou a tal da era digital. Agora está tudo maravilhoso, a transformação digital ia resolver grande parte dos problemas, mas ele, na verdade, trouxe novos problemas, porque foi aí que a gente acelerou demais nossa realidade de troca de informações, que a gente, de fato, mudou profundamente alguns hábitos. Eu lembro, por exemplo, que eu era um jovem nerd, né? Naquele tempo eu nem gostava de me identificar, porque nerd não era coisa boa. Mas, né, acho que dá para notar que eu sou nerd, né, pela minha camisa. Mas eu era um jovem nerd, não gosto muito de falar isso, é, porque não era coisa boa. Mas o fato é que eu tinha uma certa dificuldade de perceber o quanto as redes sociais se tornariam onipresentes, né? Melhor formulando esse momento. Eu gostava muito de computador, eu queria ter computador desde, sei lá, 10 anos de idade. Naquela época era um luxo, né? Fui ter bem depois. De todo modo, era uma coisa muito específica para... Era muito de nicho, né? E, de fato, até hoje é de nicho. Rapidamente se transformou também em um artigo meio que raro, porque as pessoas hoje, e justamente esse é um ponto importante, elas usam esse tipo de computador, né? Que é o smartphone. E isso aqui bombou muito, né, a interação das pessoas a partir das redes sociais, justamente. Então, por isso que a gente fala de várias eras que vão encavalando, perceba, né? Não são eras muito bem definidas e muito menos elas necessariamente uma acaba para a outra começar. Você pode até dizer que todas essas outras eras aí, perdão, e todas essas outras eras seriam épocas da comunicação e tudo, mas é tido e havido, é dito como era da informação, do conhecimento, era digital, era das redes sociais e era da inteligência artificial. Então, poxa, mais uma era, a gente precisa disso. Bom, eu acho que o importante aqui, o interessante é a gente perceber, eu coloquei aqui umas datas, que a arte pictórica, uma das formas de expressão e de comunicação da gente, das primeiras, elas, né, assim, que a gente tem registro histórico, que se manteve, ela é de 50 mil anos antes de Cristo, para botar aí uma marca conservadora, tá? Há expressões artísticas muito anteriores a 50 mil anos antes de Cristo. A escrita é algo de 3 mil anos antes de Cristo para cá. Os tipos móveis, veja o intervalo de tempo que leva para que essa configuração de uma nova tecnologia comunicacional, o tempo que levava até chegar à TV. Veja que de 50 mil anos atrás para 3 mil anos, para o século XV, aí vamos, século XVIII, XVIII, XX e século XX. Isso passando da arte pictórica para escrita. Pictórica eu quis colocar aí é rupestre, tá, gente? Me perdoe. Arte rupestre. Para escrita, para os tipos móveis, né, que é a prensa de Gutenberg, a imprensa industrial, a fotografia, rádio, cinema e TV. Isso tudo levou um tempo para ir acontecendo, mas cada vez menos tempo. E super se acelerou quando a gente percebe justamente esse fenômeno da tal da era da informação. Internet comercial, ela começou nos anos 90 a se massificar, né, nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil começou assim, rudimentar só no final da década de 90, que começou a se massificar mesmo. Mecanismo de busca é de 96, né, o Google, todo mundo conhece. O Picture.p, que é o modo de compartilhamento lá do Napster, do Winamp,
E os mensageiros instantâneos foi no fim dos anos 90 também, que começou a bombar. Redes sociais e torrents nos anos 2000, mídias sociais a partir dos anos 2010, e a IA comercial, porque obviamente havia IA antes, né, de modo acadêmico e tal, nos anos 2020 é que bombou, que se massificou, né? E então essa definição de eras por tecnologia, ela sempre vai apresentar esse tipo de distorção, por assim dizer, né, de desproporção, tá? Mas então por que... Opa, perdão. E a gente chega à questão da infodemia. O que seria a infodemia? Uma epidemia de informações, né? Uma avalanche de informações que a gente recebe no nosso dia a dia. E isso é um problema. Essa ideia de que a internet, como ela se expressa, massificada, ela permitiria uma redenção humana, ela é um tanto ingênua, né? O que aconteceu, muito ao contrário, foi a formação desses fenômenos aí que a gente está pontuando. As câmeras de eco, as bolhas, né, virtuais e os ecossistemas de desinformação. Faltou até colocar aí do título, peço perdão. Mas o que acontece? As câmaras de eco são situações que são criadas dentro, por exemplo, das redes sociais, na qual você só ouve aquilo que você mesmo fala. E isso ocorre por força do algoritmo, né? O algoritmo, que a gente vai ver um pouco, daqui a pouco também, ele vai reforçar justamente aquilo que você já fala, aquilo que você já pensa, né? E veja a diferença entre esses dois gráficos, né? Esse gráfico da esquerda, ele está pontuando aí, claro que você pode manipular, né, num sentido mesmo mecânico, o gráfico para que ele pareça de uma forma mais X ou mais Y. Mas o que eu quero colocar é o seguinte: esse primeiro gráfico, ele está trabalhando aí com elementos centrais, né, que são essas bolas maiores no meio, e elementos periféricos que se relacionam entre si com esses elementos centrais, formando esse gráfico aí. É um gráfico assim que lembra um dente de leão, né, aquela plantinha bonitinha. Esse outro gráfico, ele já, sem nenhuma informação além do visual aí, eu quero dizer, além das cores e dos traços, a gente pode dizer que é um gráfico de polarização. Por quê? Porque ele está muito bem concentrado justamente em dois polos, né? E aí a gente sabe que esse também é um fenômeno alimentado pelos algoritmos, certo? Mas eu falava isso das câmaras de eco, que elas se conformam, né, nos meios sociais, e elas geram bolhas, tá? As bolhas, elas são, digamos, como as câmeras de eco, mas elas são maiores, porque elas englobam mais elementos, tá? Quando as câmeras de eco, podemos dizer assim, elas são mais próximas da sua convivência diária. Já as bolhas, elas são mais próximas da sua concepção de mundo, da sua visão de mundo, da sua do seu viés cognitivo. Não vou nem botar ideológico também, mas é um pouco mais amplo do que isso, né? As bolhas, elas retornam isso com mais ênfase até do que as câmeras de eco, tá? E os ecossistemas de desinformação, aí é que são elementos realmente mais amplos. Quando as coisas se articulam, inclusive, de maneira mais política, no sentido até da diplomacia, né? Você pode até não concordar necessariamente com o que uma pessoa fala em uma determinada circunstância, ou saber que ela está produzindo uma mentira ou uma desinformação. Mas você, de certo modo, sente que aquele é um aliado, então você deixa para lá, ou você mesmo compartilha informação errada ou potencialmente errada, informação que você não checou. Então, esses ecossistemas de desinformação também se estabelecem a partir das redes sociais, tá? E aí, um ponto importante, que vários elementos que a gente pode traçar entre as inteligências artificiais e as naturais, tá? Antes da gente entrar nos tópicos propriamente dito, vejam aí que a gente tem uma imagem em primeiro plano de um povo, né? Uma imagem assim, uma gravura de um povo, uma ilustração, melhor dizendo, e colorida e tudo, e atrás uma foto do duelo do Garry Kasparov, que era o grande
o grande enxadrista, né, russo, multicampeão e tudo, contra o Deep Blue, que era o computador da Microsoft. Eu vejo aí que o cara está, inclusive, com aqueles monitores de tubo catódico e com metade da tela preta, porque quando a gente batia a foto era isso que acontecia com os tubos catódicos. E, enfim, é um sujeito que está só monitorando ali, porque quem vai fazer realmente a movimentação é o Deep Blue, né? Ou pelo menos quem vai indicar o jogo. Eu não lembro bem como é que funcionava isso. Até que foi uma disputa, por acaso, entre um russo e um americano, e o americano, computador, venceu no fim das contas. Na verdade, eu acho que teve, estou tentando lembrar agora, me perdoem. Teve 3 partidas, eu acho que o Garry Kasparov ganhou uma ou empatou, teve alguma situação assim. Mas o Deep Blue realmente superou o Kasparov. Né? Isso foi histórico. Mas por que eu coloquei isso aí? Porque, obviamente, a gente está falando de inteligências artificiais e naturais. Se a gente for parar para pensar em inteligência, existe a inteligência animal. O polvo está aí por um motivo muito simples. Ele tem uma inteligência extraordinária. Outros animais, cetáceos, primatas, demonstram, baleias, né, que são cetáceos, demonstram ter muita inteligência, orcas, e mesmo animais que a gente não costuma associar à inteligência animal, como, por exemplo, abelhas, formigas, até por uma questão muito simples, muito interessante. Quando eu falei lá atrás de dado tem a ver com percepção no sentido de que é o elemento da percepção, certo? Que vai ser entendido e transformado em informação. Okay? Então da realidade do mundo material, por assim dizer, ou do mundo natural, que vai ser coletado e processado, certo? O processamento em si, a percepção, ela já é um elemento importante da inteligência. Esse é o ponto que eu quero chegar aqui quando eu falo da inteligência animal. Porque, saibam, existem sentidos e existem espectros da percepção que nós humanos não conseguimos nem sequer imaginar. Né? Talvez em algum dia a gente consiga entender como, por exemplo, os morcegos conseguem trabalhar com sonar, assim como os cetáceos, né? Que com a ecolocalização, né? Eles jogam, os morcegos são quase cegos, ou cegos, e eles jogam ali o sonar deles, recebem de volta, e assim eles conseguem se localizar e voar por aí. Enfim, é um sentido que supre muito bem a visão para os morcegos. E a gente não consegue imaginar como isso é feito, né? Imaginar, digo, do ponto de vista, a gente consegue entender cientificamente, mas a gente não consegue imaginar na nossa experiência humana, né, de percepção. E é importante a gente colocar isso porque, desde o começo, a percepção está ligada à desinformação também. E à inteligência artificial, porque ela vai, daqui a pouco a gente vai ver como ela vai meio que nos enganar um pouco a respeito disso. Mas eu falava da inteligência humana, que é o parâmetro que a gente coloca, né? Como, esse é o que vai definir o que é inteligência. E às vezes esse é o problema. A gente tem que entender que agora vem as inteligências artificiais e que elas desafiam essa compreensão de que a inteligência está centrada no que é humano. A gente sempre nos toma como medida para entender o mundo. E às vezes a gente precisa revisar um pouco essa teimosia. Um outro ponto é a questão das múltiplas inteligências e da inteligência geral. Não vou entrar muito em cada um desses pontos, mas isso aqui é só para levantar uma bola que daqui a pouco a gente vai falar a respeito das fases da inteligência artificial. O fato é que as múltiplas inteligências, elas podem ser academicamente contestadas por muitos psicólogos, enfim, por teóricos, mas há um tanto de outros que utilizam, especialmente na pedagogia, por exemplo, né? E aí eu não quero entrar nesse debate, mas o fato é, as inteligências múltiplas, elas são utilizadas instrumentalmente, né, como um conceito, elas são compreendidas e muitas vezes dão algum resultado. Então elas têm aplicabilidade no dia a dia das pessoas, tá? E eu acho que elas devem ser consideradas nessa dimensão. Já a inteligência geral é uma inteligência assim que faria, por exemplo, com que uma pessoa ela seja capaz de resolver questões de várias áreas, né? É essa a ideia da inteligência geral. Eu ia falar da questão da superdotação, mas eu acho que isso, na verdade, pode até reforçar alguns estereótipos. O Moacir tem aqui umas colocações. Moacir, eu vou já ler, tá? Eu só não perder aqui o fio da meada, mas muito obrigado pela sua contribuição. Chegando na questão do algoritmo versus inteligência. Algoritmos, eles são fórmulas matemáticas
que são a base da informática, de um modo geral. Os programas são algoritmos, né? Ou são organizações de diversos algoritmos e que resolvem problemas. A questão é, inteligência, uma das formas de definir inteligência também é a respeito da resolução de problemas. É por isso que eu lembro que uma vez, como eu falei, né, minha filha é autista, assim como eu levei ela num Dr. Sávio, meu xará, Sávio Caldas, saudoso Dr. Sávio Caldas, que, conversando com ele, ele falou, olha, o fato dela saber muita coisa de letras, de números naquela altura, não quer dizer que ela vai ser inteligente, porque ela vai precisar processar isso, né? Ela vai precisar resolver problemas com isso. Então, ela pode até se tornar culta, mas a gente precisa trabalhar essa direção aqui para que ela se desenvolva bem e tal, não sei o quê. Isso ficou marcado em mim, porque é justamente isso. A inteligência, ela precisa de um desenvolvimento que não está simplesmente no acúmulo das referências, das informações, tá? É uma transformação em conhecimento, justamente é o que vai fazer uma pessoa inteligente. Às vezes acontece da pessoa ser culta, porque tem muitos elementos ali, informações que ela conseguiu guardar, tem uma boa memória, mas se ela não processa aquilo, isso talvez revele uma inteligência um pouco embotada, por assim dizer. Mas aí, algoritmo e inteligência, ambos lidam com problemas. A diferença maior que a gente pode encontrar é que o algoritmo, teoricamente, ele resolve um problema pré-estabelecido, assim, ou pelo menos que foi matematicamente descrito para que ele executasse. Isso também é um ponto que vai se apagar com o tempo, ou que vai ficar mais difícil da gente notar as diferenças. E, por fim, falando de inteligência artificial especificamente, a gente tem a GoFi, que seria a Good Old Fashioned AI, que é Artificial Intelligence, né? A velha e boa inteligência artificial, contra a IA generativa, que é essa que a gente conhece mais hoje em dia, que está causando todo esse alvoroço, como, por exemplo, o ChatGPT, né? A partir do ano passado, 2022, com a versão 3.0, começou a chamar muita atenção e ser alvo de muita notícia, muita matéria. E aí, algumas dessas questões que a gente está trazendo hoje vão ser rapidamente agravadas e fazer rapidamente parte do dia a dia das pessoas, para o bem e para o mal, né? Então aí é que eu entro na história de que todo esse contexto que eu coloquei, que parece até uma apresentação muito longa, uma introdução muito longa, na verdade, para chegar nesse ponto, né? O que o lado obscuro desse contexto, desse apanhado histórico, ele atinge os conceitos, né? A gente tem aí uma dissolução das fronteiras que delimitavam os fenômenos, né? Como eu falei, as fake news não são só notícia, né? Fake news não é só notícia que é falsa. Então já tem uma alteração aí, né? Por isso que a gente usa esse termo, inclusive, fake news, meio que para aprender, para fazer uma diferenciação de notícia falsa, né? Quem produz material, conteúdo, não é só o redator, o editor, todo mundo hoje tem acesso à produção de conteúdo. Quem recebe crédito é influenciador, muitas vezes, né? Muitas vezes nem se preparou. E, às vezes, quem se preparou, né, é desautorizado. Né? O especialista, o estudioso, né? Até uma conversa que eu já tive há um certo tempo com o professor Cláudio, né? Hoje também, né, professor Cláudio? A gente teve uma discussão sobre isso, essa questão da contestação, né, do lugar do acadêmico, muitas vezes feita de uma maneira muito insidiosa, assim, muito perigosa também. E aqui eu vou já encerrando esse slide para chegar aqui no comentário do Moacir, tá? Do mesmo modo, a desinformação atinge maneiras novas e mais elaboradas de se expressar. Então, o que acontece a desinformação ela vai encontrar a inteligência artificial que assim, legando uma possibilidade, ou várias possibilidades, de propagação que eram insuspeitas antigamente, assim, só grandes teóricos, pensadores assim, extraordinários, né, comparados a nós, meros mortais, anteciparam, né? Então, a gente vai ver, por exemplo, o Stephen Hawking, né? Ele antes de morrer, 10 anos antes de morrer, ele já falava dessa questão do impacto da inteligência artificial no nosso dia a dia, tá? Antes da gente ir, o comentário aqui do Moacir, que sempre comenta, é o nosso grande colaborador aqui nos comentários. Moacir disse o seguinte, obrigado pelo elogio, tá, Moacir? Disse o seguinte, a IA vem ganhando e consolidando espaço no mundo. Essa expansão levanta questões sobre o controle da coleta e armazenamento de grandes volumes de informações pessoais.
o que pode resultar em preocupações com a violação de privacidade e o uso indevido desses dados. Como resolver esse problema? Excelente pergunta, Moacir. O Moacir, na verdade, acabou aqui antecipando um aspecto que é bem interessante. Vou aproveitar, já vou falar, porque a gente precisa aqui enxugar também a apresentação, que é justamente a gestão dos dados pessoais, né? Para resolver esse problema é muito complicado, viu, Moacir? Eu já respondendo de cara, porque a gente precisa, entre outras coisas, de regulação. Não tem como escapar disso. Veja, a Europa, a União Europeia já tem feito a regulação, né? A China tem feito a regulação. Você pode até contestar os meios pelos quais, os elementos e tal, mas vai da China até a União Europeia, né? E aqui a gente tem dificuldade para discutir isso, porque a nossa tradição, inclusive política, ela é muito baseada na forma americana, né, de encarar as coisas. E lá nos Estados Unidos, assim, inclusive é curioso, porque algumas pessoas têm utilizado o argumento ipsiliteris, né, da Constituição americana para tentar fazer uma leitura da realidade brasileira. E, de certo modo, dizer, não, mas a gente precisa de liberdade de expressão dessa determinada forma. E isso, teoricamente, na visão dessas pessoas, impediria ou deveria impedir que houvesse regulação das mídias, né, das mídias sociais, por exemplo. Em provocação a essas pessoas, eu diria, se eu tivesse oportunidade, eu diria o seguinte: infelizmente, né, quando elas são de boa fé, tá? Porque tem pessoas de boa fé que pensam dessa forma, é óbvio que tem. Mas quando elas são de boa fé, a gente fala o seguinte: olha, na verdade, a interdição do debate que está atrasando a gente na possibilidade de estabelecer uma regulação responsável, adequada, que seja mais consensual possível, né? Porque simplesmente negar a necessidade de regulação é ignorar o contexto que a gente está apresentando aqui, né? E que você pontuou muito bem, a questão dos dados. As redes sociais são o grande ambiente disso. Elas têm se notabilizado pelo trabalho muito pesado de influenciar até menos a sociedade, né, do que propriamente a institucionalidade, do que políticos, do que os decisores e elaboradores de políticas públicas, né, e executores, enfim. Então, assim, a gente vai chegar no ponto, no final aqui da nossa discussão, que a gente vai ter alguns elementos justamente para falar como é que a gente pode combater a IA, né? E certamente não é exaustivo, porque a gente vai precisar ser criativo, assim. Eu acho que esse é o ponto principal. A gente precisa ser criativo com relação a como combater a desinformação. Inclusive, Lúcia Santaella, que é uma das grandes semioticistas do mundo, né? Também muito importante, né, teórica muito importante, autora muito importante para a comunicação e para outras áreas, obviamente. Ela pontuou isso numa entrevista, se eu não me engano, para a Cult. Ela falou que a inteligência artificial, a gente não sabe lidar com ela, a gente está aprendendo ainda. E essa é uma verdade muito grande, até porque as possibilidades da inteligência artificial estão só começando. É exatamente isso que a gente vai mostrar aqui, falando das fases da IA, muito em breve, tá? Vou só tomar um gole aqui de água, que eu já tenho um tempo que eu estou falando. Pessoal, quem quiser, por favor, comente. É uma satisfação a gente poder comentar. Moacir, se não ficou satisfeito também com a resposta, pode mandar ver. A gente sabe que você é parceiro mesmo de discussões boas. E quem mais quiser, gente, pode comentar que a gente responde na melhor das nossas possibilidades, tá bom? Só beber minha aguinha aqui. Um instante. Bom, voltando, então, continuando nossa apresentação, né? Então, por que chamar de era da inteligência artificial, afinal de contas, né? Na verdade, acho que eu já passei um pouco por aí, né? Acabou que ficou a numeração 1 em 1, enfim, me perdoem. A tecnologia das redes neurais computacionais é uma abordagem de processamento artificial com resolução de problemas.
portanto, atende a alguns critérios definitivos, para alguns, o critério definitivo para um IA. Por que eu estou pontuando isso? Esse ponto aí eu não abordei, na verdade. Alguns autores, por exemplo, o Miguel Nicoleles, grande também, enfim, estou citando pessoas aqui de peso, né? Miguel Nicoleles, ele é um dos brasileiros mais gabaritados, né, a falarem de inteligência, né? E de inteligência artificial, inclusive. E ele contesta justamente a designação de inteligência artificial para o que a gente tem entendido como inteligência artificial. Em uma certa medida, porque ela não é... A gente pode entrar nesse viés filosófico de que uma inteligência desenvolvida por humanos não é propriamente artificial, que ela seria uma inteligência natural, porque vem de um ser da natureza, nós humanos. Mas também tem uma outra dimensão, quando eu falei lá de GoFi, né, que é a velha e boa inteligência artificial, a forma antiga dessa inteligência artificial, ela começou a ser desenvolvida já há décadas atrás, né, e meio que teve um momento em que ela passou a ter uma concorrência, que é a das IA generativa, inteligência artificial generativa. Tá? Eu até peço perdão, porque eu tinha elaborado um slide, eu não sei onde ficou esse slide, que falava justamente disso, dessa diferença entre a forma antiga de desenvolver a inteligência artificial e essa forma nova. Essa forma nova, ela é baseada nessas redes neurais computacionais, né? Que fazem um processamento de informações, de dados que estão na internet. Então, foi a própria internet das redes sociais que trouxe os nossos dados, como muito bem pontuou o Moacir, e transformaram nós que pensávamos ser clientes em mercadoria. Nós, usuários, não somos os clientes das redes sociais, nós somos a mercadoria. Nós somos, para a internet, os nossos dados. E é incrível como o comportamento humano permite essa coleta de dados de uma maneira absolutamente espontânea, né? E, claro, muito em razão de como foi organizado e desenvolvido as tecnologias e os meios pelos quais a gente interage na internet. O fato, por exemplo, de você, quando entrar na rede social, ter lá um super contrato, né, de adesão, que você precisa ler e ticar lá para dizer que não, beleza, aceita, é assim mesmo, vamos nessa, é de se perguntar quem lê aquilo, né? Pela letra pequena, porque é exaustivo, porque é chato, e na maioria das vezes que você simplesmente quer o produto, o serviço que é oferecido associado àquela rede social. Então você acaba rifando os seus dados, permitindo a entrega de muitas informações essenciais sobre a sua pessoa e sobre os que estão ao seu redor, porque também se cruzam informações, se faz triangulação, né, para chegar ao resultado em que você entrega essas informações e é influenciado pelas big techs, né, através dos algoritmos. Tá? Então, bom, isso é a IA dos algoritmos, digamos assim, das redes sociais. E a partir dela, a gente tem a promoção de desinformação quando, por exemplo, ela induz a câmara de eco, quando ela induz a um comportamento de bolha, né, que é a manada virtual, digital, né, os linchamentos digitais, os cancelamentos, algumas campanhas aí que ocorrem, elas têm esse viés. As redes sociais que querem engajar, elas querem cada vez mais que nós estejamos lá, não porque somos clientes, mas porque somos o produto. Né? Então, isso aí é muito relevante. Tá? Mas, quando eu queria fazer a comparação com a GoFi, que é a velha e boa inteligência artificial, esse é um acrônimo que se criou lá nos Estados Unidos para isso, aquela inteligência ela era baseada na inteligência humana, ou pelo menos ela buscava estabelecer aquilo que seria a inteligência humana a partir de regras formais. Então, por exemplo, se você quisesse que a inteligência aprendesse o que era uma cadeira, você precisava colocar fotos de cadeira para que ela entendesse, ela fizesse ali mais ou menos uma média e chegasse ao ponto, né, de entender o que era uma cadeira. O problema naquela época não tinha internet, as redes sociais com esses dados todos, que hoje a gente produz
em muita quantidade, e você tinha que colocar cada input manualmente, digamos assim. Então, essa forma nunca se desenvolveu muito bem. Quando chegou essa IA generativa, foi a utilização do algoritmo para fazer, a partir de cálculos matemáticos, uma média dos dados que estão na internet. Então, a contestação do Miguel Nicoleles e de outros tantos é que aí não é bem uma inteligência, é uma média. Mas, sinceramente, o impacto, aí é o segundo ponto que a gente tem aí, o impacto dessa inteligência artificial ela já é real, é amplo e é incontornável no dia a dia das pessoas, porque tá aí o chat GPT rolando, tá aí os algoritmos de redes sociais também induzindo a gente a certos comportamentos, né? E o termo já se popularizou, é inteligência artificial para a maioria das pessoas, a mesma história lá do fake news. Então, ninguém tem dúvidas, né, da era digital, que a gente vive a era digital, que a gente mudou muito os nossos comportamentos por conta dessas novas tecnologias. Será que tem como escapar dessa era digital? Ela tem como escapar de se tornar definida pela inteligência artificial? É muito difícil imaginar um cenário assim, né? Tão diferente do que a gente espera. Então, eu vou acelerar um pouco mais, que a gente está com pouco tempo, mas eu ia colocar isso, que a inteligência, ela acaba mudando um pouco a sua forma de acordo com o que chega das inovações técnicas, né, tecnológicas. Eu vejo que as crianças hoje, e sempre foi assim, né, as crianças sempre tiveram uma facilidade de aprender tão grande que eu lembro, na minha época de criança, que eu dominava o controle remoto que minha avó tanto usava, mas ela só usava para volume, canal, liga e desliga, acabou, né? Então, eu dominava isso. Nossa, um pequeno gênio ali para minha avó. Hoje a minha filha sabe fazer muito mais coisas que eu. Tem um tal de CapCut aí, acho que o nome é esse, né? CapCut, CapCut. É um editorzinho do celular que eu faço ideia das coisas maravilhosas que ela faz ali. Mas aí a gente tem que ter um cuidado também, porque tem uma exposição da criança, né? E tudo, mas eu deixo que ela precisa de um certo letramento digital, né? Tem isso também. Vamos adiante. Tá aí, as 3 fases da IA. Hoje a gente estaria nessa fase da inteligência artificial estreita, né? Que supera o humano em tarefas de uma inteligência específica. Então, você pega o chat GPT, eu acho muito interessante isso. O chat GPT, para quem não conhece, acho que pouca gente não conhece. Acho que pouca gente. O chat GPT, ele, assim como tem algumas outras inteligências que fazem ilustrações maravilhosas, às vezes meio esquisitas também, mas o chat GPT trabalha com texto. Você vai lá, coloca para o chat GPT alguma pergunta, pede alguma informação, um pouco como se fosse o Google, mas o Google a gente coloca lá poucas palavras, às vezes forma uma frase. No chat GPT você pode até escrever um texto pedindo um resultado específico X. Eu já fiz alguns testes, eu queria até preparar aqui, mas como tem pouco tempo não vou botar adiante. Mas eu lembro que os primeiros ofícios que eu fiz pela Escola do Parlamento, eu coloquei lá no chat GPT, falei assim, faça um ofício de tal e tal e tal forma. Né? Em certa medida, querendo talvez impressionar a coordenadora, mas eu cheguei para ela e falei, olha, eu usei chat GPT, só para você saber. Mas, assim, o que eu senti, na verdade, e aí vem um pouco da questão das competências individuais, né, é que não estava bom. Mas o chat GPT não tá bom porque ele vai numa média, e aí fica uma coisa assim meio insossa, falta assim uma pegada, alguma coisa. Fica parecendo aquelas matérias que a gente vê em alguns sites, do tipo 10 tendências para 2022. Esse tipo de coisa, sabe? Assim, falta mais substância, né? E um trabalho melhor de forma. E aí eu alterei tudo, e aí eu deixei. Eu estava num certo bloqueio, ele me ajudou com isso, e aí eu aproveitei e fiz alguma coisa super legal, ótimo, não é desinformação. Inclusive, por desencargo de consciência, eu falei com a minha chefia, né? Falei, ó, eu usei o chat GPT. Mas, assim, o fato é que o chat GPT ele acelera a produtividade, tudo, ele gera esses textos, né? Que podem ser muito bons, e não só texto, gera tabela, enfim. Mas o fato é que ele é muito específico, né? É para resolver esse tipo de problema de texto. E assim são as inteligências artificiais, a maioria deles hoje já são assistentes pessoais, estão relacionados a listas de tarefas, né? Esse tipo de coisa, gestão pessoal, gerenciamento pessoal, mas está ficando cada vez mais presente, tá? E
O fato é que o ChatGPT, ele acelera muitas coisas, ele é muito produtivo e então ele é um exemplo dessa inteligência artificial estreita, porque ele supera o humano em tarefas de uma inteligência específica. Inclusive, aí já não entra tanto na questão da inteligência, quer dizer, tem impacto também na inteligência dos indivíduos, né? Mas quando o indivíduo ele não tem, por exemplo, um domínio muito bom do português, ele acha que o resultado do ChatGPT é maravilhoso, porque ele vê assim, poxa, esse bicho escreve melhor do que eu. Infelizmente, isso é uma realidade. A maioria da nossa população teve uma educação, em certa medida, deficitária, principalmente na área de português, matemática e tal. Né? Isso é uma realidade, isso está mostrado aí nos índices da educação. E o fato é que, quando você tem mais repertório, ajuda você a entender quais são os elementos ali que faltam. Quando você não tem, portanto, você fica mais suscetível à desinformação. Né? Mas, indo adiante, a segunda fase da inteligência artificial seria a generalizada. Né? Essa inteligência que permitiria aos algoritmos, né, se assemelhar ao humano em basicamente tudo, em todas as inteligências. Então, ele começa a ficar indistinguível do ser humano. E isso tem um risco por si só, né? Que é, assim, você começa a entrar em alguns dilemas éticos muito grandes, tá bom? Mas, assim, o que realmente assusta é o que vem como terceira fase, que seria a superinteligência artificial. Inclusive, deveria estar junto aí, né? Mas eu acho que até por uma questão aí de ressaltar, ficou superinteligência artificial. Essa inteligência artificial, então, seria muito mais inteligente do que o humano, consegue antecipar ou talvez até compreender, ou seja, seria uma revolução técnica, tecnológica maravilhosa, mas teria um risco enorme, gigantesco. Se a gente já está falando de riscos hoje, estando na primeira fase, imagina nessa terceira fase. Né? Bom, gente, já está quase encerrando, tá? Peço desculpas pelo alongamento, pelo atraso, né? Mas quem puder e quiser, claro, pode entrar aí, por favor, nos comentários, pode colocar alguma coisa que eu vou procurando encerrar aqui. Se tiver comentário, eu, obviamente, considero aqui, faço minhas observações, senão eu vou simplesmente encerrar, tá bom? Vamos lá. Então, não é uma questão de se surpreender com a inteligência artificial, e nem de ser superado, né, da inteligência artificial nos superar. Tudo isso que eu falei até aqui pode até impressionar, mas isso não é o ponto. Eu acho que essa frase aqui ela é importante, né, com relação à inteligência artificial. Não é preciso sequer que a inteligência artificial realmente nos supere em tudo. Abordar a questão por esse lado é tão ingênuo quanto o solucionismo ou o apologismo antiludista. Vou explicar essas duas coisas, tá? Basta que a IA nos pareça suficiente. Né? Suficiente para quê? Para realizar uma tarefa, né? E esse é um contexto que, infelizmente, ele pode resultar em muitas dificuldades com relação a emprego, com relação a muitas outras coisas, né? Que a gente está aqui focando na questão da desinformação e a gente já vai fechar justamente falando desse ponto da desinformação. Mas, assim, esse ponto do solucionismo, por exemplo, é a ideia de que a inteligência artificial vai trazer a solução pronta e acabada. Não funcionou para os meus ofícios, né? Eu tive que trabalhar em cima dos ofícios ainda. E eu tenho consciência tranquila de que aquilo ali foi para desembestar, digamos assim, no início, né? Mas esse solucionismo, ele é muito perigoso, né? Você ter a ideia de que o ChatGPT vai me dizer como eu devo me medicar, por exemplo. Infelizmente, as pessoas vão e já estão começando a usar dessa forma, inteligência artificial, né? E aí entra o ponto, não é uma maneira de desinformação, além de todas as questões éticas que estão implícitas, porque se o ChatGPT ele pega mais ou menos uma média do que está na internet, um elemento ou outro pode escapar e dali o sujeito, né? Claro, o ChatGPT, incrivelmente, apesar do seu crescimento, é um dos que parece ter uma certa preocupação com a questão ética desde o começo. Né? Inclusive, o CEO fez ali nos Estados Unidos um depoimento no Senado Federal, no Senado deles, né? Falando disso e tal. Então, assim, mas o fato é, o solucionismo não é algo adequado, ele é ingênuo, por assim dizer. E o que eu chamo de apologismo antiludista aqui é a ideia de que, olha, quem é contra as IA, ou melhor, quem critica as IA é contra as IA,
Ou seja, já existe aí uma generalização, uma ampliação muito indevida, né? Entendendo que essas pessoas sendo contra a IA, elas vão atacar e querer destruir a IA, né? Quando você simplesmente fez uma crítica, pontuou alguma coisa, e aí essas pessoas, quando tem essa compreensão do outro, que é contra a IA, chegam e vão logo se apressar a dar desculpas pela IA. Né? Fala que, não, mas não é bem assim, não. Calma, não sei o que, não sei o que. Veja bem, a IA vai tirar alguns empregos, mas vai criar outros e tal. Isso é tão incerto, isso é tão difícil da gente prever, que é irresponsável e é também um pouco ingênuo, né? Como eu coloquei aqui. O ponto é, quando eu falei dos meus ofícios, por exemplo, a IA me superou. Não na competência linguística que eu consegui identificar e alterar, mas ela me superou em quê? Na rapidez, na produtividade, no desembestamento. Né? E aí é que tá. A gente vai sempre ter que fazer esse molejo aí do que é mais adequado. O problema, muito em breve ela vai me superar também na questão linguística. Eu não tenho essa ilusão. A discussão até que eu tinha com minha esposa. Pois é, eu converso esse tipo de coisa com a minha esposa. Ela tinha uma certa visão de que não, mas tem coisas humanas que nunca serão substituídas. Aí eu falei para ela, não tenho certeza. Não porque eu acho que as IA vão ficar super competentes e necessariamente suprir tudo, mas porque elas precisam só enganar a gente de que elas são capazes disso. E isso é assustador. Eu sei, eu estou falando de muitas coisas assustadoras, né? Mas a quem tem medo de IA, afinal de contas? Tá aí o Ray Kurzweil, que foi considerado o padrinho da IA. Ele se demitiu do Google para denunciar que, olha, a coisa está tomando um caminho que não deveria. Né? O Tim Berners-Lee, também, que é o fundador, é o pai da internet, né? No caso do World Wide Web, do protocolo que a gente conhece como internet hoje, assim, o protocolo que define a internet, basicamente, nessa interface humana, né? Ele também denuncia e ele procura, ele tem um esforço, se não me engano é Solid, o nome do manifesto dele, alguma coisa assim, para que a gente tenha uma internet mais segura. Né? Então veja que grandes pessoas, inclusive teve uma carta aberta, que é esse quadro aí do lado falando, né? Pausa nos grandes experimentos da inteligência artificial, uma carta aberta. Isso é um manifesto do Future of Life que tem a inscrição de algumas pessoas importantíssimas, né? Dentro desse contexto aí das redes e tal, e do desenvolvimento tecnológico, tá? Inclusive, nesse manifesto aí, com algumas considerações aqui, vou já ler, viu, pessoal? Inclusive, nessa carta aberta aí, temos o Steve Wozniak, que foi um grande parceiro do desenvolvimento inicial da Apple, né, junto com o Steve Jobs, e Elon Musk, olha só, Elon, que a gente fala Elon, é Elon, né, enfim, o Elon Musk também assinou essa carta. Mas veja só, se esses são os que têm medo de IA, veja quem não tem tanto medo de IA. O Bill Gates, o Jeff Bezos estão entre os homens mais ricos do mundo, que investiram numa startup que lê pensamento, a gente já fala já disso, e o próprio Elon Musk, né, que tem o Neuralink. Em todos esses casos, são esforços de inteligência artificial que procuram justamente trabalhar os dados de maneira que possam antecipar o comportamento humano. Então é esse sentido de ler o pensamento. Mas no caso do Elon Musk, que está com o Neuralink, ele já foi aprovado, inclusive é isso que diz aí, né? A empresa de interface cérebro-máquina do bilionário pode ajudar a reduzir os problemas com a inteligência artificial na medida em que as companhias aprimoram o teste humano. Ele acabou de ter, se não me engano, 3 semanas atrás, autorizado os testes humanos, já está convocando voluntários, que é de implantar um chip na cabeça de algumas pessoas. É bem controversa essa questão, porque, assim, é óbvio, algumas pessoas vão fazer logo a associação com, enfim, questões até religiosas, né? Mas, ao mesmo tempo, tem um potencial muito interessante que a gente não sabe bem qual a fronteira em que isso vai se dar. Mas, por exemplo, aplicações na saúde, né? Se falou a questão da paralisia infantil. Então, veja, é um ambiente em que as fronteiras vão ficando cada vez menos óbvias.
Até porque, quando envolve algoritmo, tudo ela é muito técnica, né? E você promover esses interesses corporativos, né, ele está fazendo aí o que a gente chama de teste de versação, o Elon Musk. Ele está falando em benefício próprio, mas ao mesmo tempo ele está falando de uma coisa que é real. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Vou só voltar, vou terminar isso aqui, que é o seguinte. Muitas vezes, justamente, esses sujeitos, né, com muito dinheiro, eu falei de 3 dos homens mais ricos do mundo, eles acabam capitalizando em dados e socializando a desinformação. Infelizmente, essa é a realidade que a gente tem que reconhecer. Por quê? Porque, como foi pontuado, a desinformação, inclusive, ela engaja mais do que a informação. Ela também é mais rápida. Isso foi outro slide que eu queria trazer aqui, acabou que não entrou, mas ela é mais rápida, se eu não me engano, em torno de 70% mais rápida de propagação. Ela certamente é muito mais rápida, essa métrica eu não lembro, ou talvez não tenha mesmo. É muito mais rápida de produzir, porque simplesmente você pode inventar, e agora com o ChatGPT, que você pode, em tese, inventar mesmo. E inclusive, eu lembrei agora que eu pedi uma biografia minha no ChatGPT. Eu falei assim: escreva uma biografia para Sávio, coloquei meu nome completo, né? Sávio Félix Mota, tô com um mosquitinho aqui. E de 37 anos, acho, naquela altura. Dei alguns dados assim muito básicos. E ele desenvolveu a história de um sujeito com o mesmo nome, que era músico, e tinha nascido em São Paulo, no Rio, e que fez a carreira entre os dois. Ele criou uma biografia, né, sem nenhum disclaimer, sem nenhum aviso. Olha, isso aqui não é real, isso aqui não é uma pessoa real, esse tipo de coisa. Então você pode criar muito facilmente, com esses elementos, com a inteligência artificial, desinformação, né? Mas como eu falava das redes sociais também, que é o meio pelo qual vai se espalhar a desinformação, é aí que eles conseguem fechar o ciclo, né, e ganhar capitalizando os dados, né, vendendo nossos dados para análise de comercial e daí por diante, né? Também acabam com isso proporcionando o arrivismo, a disputa ideológica, a polarização e o fomento de pseudociências, como terraplanismos, né? Eu chamo aí no plural porque tem vários terraplanismos, como houve também durante a pandemia, como houve o movimento, e há, né, infelizmente, o movimento anti-vax, que por exemplo, pega questões justamente que parecem até muito, em alguns casos, né, não todos, obviamente, mas eu vou pegar aqui o exemplo de como é que essa vacina pode ser desenvolvida em 2 anos? Essa é uma pergunta, se eu vou parar para pensar, ela é até razoável. Como é que se desenvolve uma vacina em 2 anos? Infelizmente, é por isso que entra naquela questão de desinformação, ou a misinformation, nesse caso, ela pode surgir da falta de informações que faz com que a pessoa acabe tomando uma decisão de, então isso aí é falso, isso aí é teste para implantar chip, teve essas discussões. Né? Agora o Elon Musk está querendo implantar chip, mas pode ser que seja uma coisa boa. Então, essas fronteiras são difíceis da gente vencer, ou melhor dizendo, da gente reconhecer. Elas estão cada vez mais permissivas, né, entre si. Mas, quando eu falava da questão do antivax e da vacina do Covid, as pessoas esquecem ou não sabem que o vírus da Covid, esse recente, da pandemia recente, é o vírus SARS-CoV-2. Esse 2 significa que já teve um SARS-CoV anteriormente, e ele teve em 2005. Então, a vacina, ou boa parte das vacinas que foram desenvolvidas rapidamente, em tempo recorde, para SARS-CoV-2, veio do quê? De um contexto no qual as pessoas já estavam se prevenindo, já estavam pesquisando antes do SARS-CoV-1. Várias, se não todas essas pesquisas precisaram ser aceleradas quando surgiu a pandemia, mas até então muitas vezes tinha dificuldade de financiamento e tudo. Por quê? Porque é ciência de base, ela não traz uma garantia assim de retorno imediato, né? Então, assim, as pessoas também têm um pensamento mágico sobre vacina, não entendem como funciona a vacina e acabam pensando assim, se eu estou vacinado, como é que eu peguei essa doença? É porque não presta. É porque, na verdade, você não entende, você não tem informação suficiente, infelizmente, para entender, não tem um letramento científico, talvez, para entender como funciona a vacina. Né? Vou dar uma acelerada aqui, gente.
Eu ia falar justamente dessa questão do inverso do processo civilizacional, uma inovação, por exemplo, aí seria para falar de deepfake, eu adoraria falar de deepfake, acabei não falando. Para quem não sabe, deepfake é uma tecnologia extraordinária de processamento gráfico e agora auditivo, de som, né, que emula o rosto da pessoa numa situação que ela não estava. Isso foi tomado como diversão, né? Mas, na verdade, isso é perigosíssimo. Imagina, você pode colocar o rosto, e de fato já tem vários vídeos aí, colocando o rosto de um líder mundial numa situação específica, ou de um candidato à presidência, ou que seja, para falar coisas que ele não falava, ou que ele não fala, né? E agora isso também... E aí você fala, bom, é o fulano que está fazendo isso. Agora você tem de voz também. Então vai ficar indistinguível em algum momento um deepfake bem feito da realidade. Às vezes vai parecer até mais real. E aí tem, como eu coloquei, um ambiente social favorável, com novos meios de propagação dessa desinformação, utilizando essa inovação técnica de impacto, né, como o caso do deepfake, levando a retrocessos civilizatórios. Né? Aí vamos chegar aqui no ponto depois do fim do mundo, mas que é brincando um pouco com essas questões. Mas eu vou ler aqui os comentários, porque a gente precisa encerrar. Peço até desculpas pelo alongamento. Professor Cláudio Nogueira colocou, com novas tecnologias em geral, novos empregos são de fato criados. O principal problema é que as pessoas que perdem os empregos, que ficaram obsoletos, não serão necessariamente as que vão ocupar as novas vagas. Perfeito, Cláudio. Professor Cláudio, é exatamente isso. Esse é um problema social e socioeconômico, né? Você que é um economista, né, de formação, administrador também, compreende isso muito bem. E, de fato, a gente não está preparado para reenquadrar essas pessoas, ou reenquadrar não é o melhor termo, né? Como é que eu posso colocar? Desenvolver as pessoas, né? Requalificá-las para o mercado de trabalho, até porque esse mercado vai mudar muito rápido, né? Então, acho que foi uma contribuição assim, interessante. Até ele colocou um exemplo, né? Aqui da indústria do aço em Pittsburgh. Aliás, adoro esses exemplos. A antiga capital do aço americano. Entrou em colapso e a cidade perdeu mais de 1/4 da população. Acho que Detroit teve isso também, não foi? Dos carros lá, Chrysler, enfim. Anos depois, essa cidade, né, anos depois, virou um centro financeiro e de serviços e a população voltou a crescer. Mas, claro, né, foram outros que ocuparam as vagas. Muitos ex-operários ficaram subempregados. Perfeito. Essa é uma discussão que a gente precisa ter, né? A Nilza, irmã Maria Nilza, eu creio que seja isso. Na sua opinião, qual seria o caminho para o futuro, a fim de que a humanidade tenha segurança? Querida, eu acho que é a pergunta fundamental. Essa é a pergunta fundamental. E é difícil de responder, como eu falei para o Moacir, mas não quero fugir dela não, tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou elaborar isso enquanto eu finalizo aqui, que a gente já está perto mesmo. Eu até brinquei com isso, tá? Falei, depois do fim do mundo. O que dá a entender é que o mundo vai se acabar com tudo isso, né? Aí o que eu pontuei é o seguinte, a gente precisa trabalhar a questão da literacia digital, né? Seria letramento digital ou alfabetização digital, mas eu vejo alguns autores usarem literacia, porque eu acho que dá uma noção melhor, assim, até de um certo desenvolvimento, né, dessas capacidades, né, de fazer uma leitura do que é que pode ser, do que é que não pode ser desinformação. Mas eu acho que a gente não tem como realmente combater a desinformação se a gente também não tiver uma literacia de mundo. E aí se pode chegar nesse ponto, né? A gente fala assim, tá, literacia de mundo é o quê? É ter conhecimento, sim, conhecimentos gerais, é você conseguir articular campos do conhecimento que em geral não são tratados dentro do mesmo ambiente, ou esse tipo de coisa. Conseguir fazer essa leitura de mundo, né? Isso é absolutamente necessário e é a educação que vai trazer isso. É a educação. Só que não é só a educação formal. É também um processo, inclusive, muito interessante, muito importante, que a gente, desde a primeira infância, a gente tenha essa visão a respeito de como se forma a visão de mundo da criança, o aprendizado da criança, né? E a gente está num momento em que a gente está com um curso de primeira infância, o professor Cláudio está participando,
Está fechada a primeira turma, mas tem espaço aí para a segunda turma também, pessoal, quem tiver interesse. Mas o fato a gente precisa voltar a aprender, né? E aprender a aprender, tá? Sobre o mundo. Mas vai dar para a gente fazer isso com toda a população? Muito difícil, né? Assim, não dá para botar de repente todo mundo na sala de aula para concorrer com as inteligências artificiais. Não é esse o caminho, tá? Por isso que eu digo que não é só a educação formal. Ela é essencial para lidar, especialmente com os mais jovens, também com a parte do público adulto, sempre vai ser necessário. O professor Cláudio pontuou muito bem, novos empregos não surgiram, então a gente tem que também tentar acompanhar isso, mas tem outros meios, né? A questão do ponto de vista da literacia e da educação, é que eu acho que ela precisa ser uma educação do mundo, e do mundo que eu digo de todo mundo também, social, né, no sentido de a nossa cultura, ela precisa ser uma cultura favorável à aprendizagem, favorável ao controverso, tolerante, né, claro que não tolerante com os intolerantes, mas enfim, com mais empatia, como eu coloquei aí no ponto final, né, com a reconstrução de laços perdidos. A gente viveu isso com relação à política, né? Muito, infelizmente, mas talvez alguns estão conseguindo retomar, outros ainda têm muitos problemas com isso, não sei, vai de caso a caso. Mudança de hábitos, a gente precisa considerar isso, e veja como é difícil, né? Como é que a gente vai conseguir mudar os hábitos se cada vez mais os nossos hábitos são micro hábitos, se cada vez mais a nossa atenção é micro, né? Em termos de tempo, né? É um short, é um reels de 15 segundos, de 20 segundos. A gente precisa de regulamentação adequada. Eu acho que não tem como fugir da regulamentação de redes sociais, das inteligências artificiais, mas ela precisa ser adequada. Qual é a medida disso? Vixe, isso é difícil. Difícil saber, né? Fortalecimento do jornalismo, e não simplesmente de empresas jornalísticas, porque do mesmo jeito que a regulamentação precisa ser adequada, o bom jornalismo precisa ser, né? Para a gente também, e acho que não só isso, a academia precisa ser, né, fortalecida, a gente precisa combater o anti-intelectualismo, a anti-ciência, a pseudociência, e tem muita coisa passando dessa forma, tá, gente? Inclusive, tenho que falar aqui, tem muita gente que é séria quando se fala de coach, né? São coaches sérios, realmente utilizam, que eles instrumentalizam os conhecimentos de uma maneira necessária, mas tem muita gente fazendo coisa errada, mas muita gente, infelizmente, né? Enfim, e isso também passa por inteligência artificial, viu? Não pensem vocês que não. Bom, aqui acabou sendo o slide final, achava que tinha mais alguns, mas que bom, né? A gente já precisa fechar mesmo. Aqui é um exemplo justamente de como a gente faz, de como se propaga. Então, do mesmo jeito que aí a gente vê vários pontos azuis, não a rede assim de propagação. Você tem um ponto inicial que espalha algo para 3 outros pontos, que esses 3 outros pontos espalham para mais 3 e assim por diante. Vai formando uma rede, assim, até bem bonita essa ilustração, né? O que está dizendo aí em inglês é o seguinte: essa primeira pessoa, ela espalha, por exemplo, desinformação, né? Fake news, o que seja, para 3 pessoas. Das 3 que recebem, a primeira, tem assim, um campo com a seta apontando. Essa pessoa não mandou o rumor para o grupo de chat. Então, aquele ponto em diante, ele já vai esmaecer, porque aquela informação, ela não vai se, desinformação no caso, não vai se propagar, né? Aí, as outras 2 pessoas, a segunda e a terceira, espalham, mas na linha da segunda, aparece outro ponto esmaecido, que diz assim, essa pessoa fez a dupla checagem dos fatos, né? Então, por isso ela não espalhou a desinformação. Então, veja que aquilo que poderia crescer exponencialmente, e de fato é assim que acontece com a desinformação, e muito rápido, como eu falava, ela começa a ser controlada, talvez, né? Claro que isso aqui é um mundo ideal. Ainda nessa mesma geração, digamos assim, da desinformação, uma outra pessoa buscou informações de fontes confiáveis, né? Buscou notícias de fontes confiáveis, e também sacrificou mais um ramo dessa propagação. Por fim, mais adiante vai ter outro esmaecimento que diz, essa pessoa perguntou para a pessoa da qual ela recebeu, né? Como você sabe que isso é verdade? Então, assim, você tem várias maneiras de combater a desinformação, de combater fake news, quer que seja. Mas eu acho que o principal e aí
Irmã Maria Nilza, acho que é esse o nome, de novo, peço desculpa se não for. Eu acho que não tem jeito senão uma resposta muito mais complicada. O ponto é, estamos concorrendo com as inteligências artificiais há muito tempo, há muito mais do que a gente imaginava, mas, obviamente, de uma maneira mais notável de alguns anos para cá. Não são só essas novas inteligências artificiais que estão criando novas situações. O fato é a gente já acelerou tentando acompanhar essas mudanças, a gente tem acelerado, né? Acho que a Nilza respondeu aqui. Obrigado, Nilza. A gente tem acelerado o nosso modo de pensar, de agir, de fazer, de estar no mundo, né? E isso já é consequência dos algoritmos, das redes sociais, e um tanto quanto também das desinformações. Por quê? Porque, como eu disse, elas são mais rápidas, se propagam mais rápido, são mais rápidas e fáceis de fazer. Aquela história, para baixo todo santo ajuda. Desinformação é muito fácil de fazer, de propagar, é rápida, entendeu? Para você desmentir, olha aí quais são os passos, né? Ou quais são os elementos que você pode fazer. Você tem que ir atrás da pessoa, perguntar. É muito mais fácil ser aceitado que pareceu chato, né? Ou tem que pesquisar, pô, coisa chata. Ou então você vai numa IA para pesquisar e já começa a ficar problemático, né? Um problema em cima do outro. Então veja que a gente tem concorrido como eu digo, com os algoritmos e com as inteligências artificiais tem um tempo. Isso significa que a gente está um pouco se desumanizando, né? Aí, enfim, eu queria tanto colocar aqui outras questões, fazer umas dicas culturais. Acho que eu vou fazer pelo menos uma. Teve algumas aí ao longo da apresentação, mas o filme Her, né, Ela, em português, que é com Joaquin Phoenix, né? O Joaquin Phoenix é o cara que fez o Coringa, ficou super famoso aí. É um filme que tem uma capa rosa, assim, pô, eu devia mostrar para vocês, né? Vou até tirar aqui o compartilhamento. Esse filme eu gostei muito, tá? Claro que aí vai do gosto de cada um, é um drama, né? Mas é um filme que vai falar justamente da questão da inteligência artificial, de uma maneira muito provocativa, né? Aqui, eu vou compartilhar com vocês a tela agora para mostrar a capa, né? Aqui. Bom, é só porque para deixar pelo menos uma dica cultural, eu sou conhecido pelas dicas culturais. Esse filme é maravilhoso. Eu adorei esse filme. É do Spike Jonze, né? Isso. Her ou Ela, Love Story, uma história de amor. Eu acho que isso não vai ser nenhum prejuízo, nenhum spoiler. O cara se apaixona por uma IA. Bom, basicamente é isso. E essa é uma realidade que pode acontecer. Como eu falei, basta que a IA nos engane, tá? O suficiente. É isso, pessoal. Espero que tenha sido interessante para vocês. Vejam que a gente passou por muitos elementos para falar de cultura, para falar de saúde, de emprego, né? Trabalho, economia, política, e agora até relacionamentos pessoais. O fato é que tudo isso está suscetível ao impacto da desinformação, tanto quanto da IA. E a IA, ela não é em si um elemento ruim ou bom. Ela é um instrumento, né? Mas é o seguinte, se a gente não se apropriar adequadamente, eu acho que os comentários todos aqui foram muito felizes em contribuir nessa direção. Se a gente não se apropriar adequadamente das IAs, o que vai acontecer é o seguinte, o potencial negativo das IAs, ele vai se sobrepor, vai se sobrepujar, né, em relação ao potencial benéfico. Porque a realidade é, como eu disse, para baixo toda santa ajuda. É isso? E para você construir, para você fazer o bem, olha, derrubar uma casa é muito fácil. É relativamente muito fácil. Pode ser perigoso, mas é fácil. Construir, meu amigo, aí demanda mais. É isso, pessoal. Obrigado pelos comentários. Eu não sei aqui se eu deixei mais algum comentário de fora. Só o pessoal me elogiando, pessoal, gente boa. A Kátia aqui também agradeceu, me parabenizou, muito obrigado. A Nilza, Andréa Castro, obrigado pelas palavras generosas. E é isso, gente. Lucimeire, você quer falar alguma coisa? A Cristiane Lima Soares. Cris, olha só, muito obrigado pela sua presença, viu? Muito satisfeito de lhe ver aqui. Obrigado, Cris.
Lucimeira, você quer falar? Você vai escrever? Parabéns, Sávio. Ô, querido. Obrigado. A gente faz isso com um gosto muito grande quando as pessoas que a gente conhece, né, elas de fato têm interesse, porque é necessário, gente, a gente levantar todo tipo de pauta, especialmente num parlamento, né? Eu, inclusive, tinha separado justamente uma fala sobre isso, sobre como o parlamento poderia trabalhar isso, mas achei, pelo tempo também não caberia tanto, e o foco era a desinformação, não era da inteligência artificial, então eu tive que limitar. Mas boa parte das pessoas que eu consegui reconhecer que trabalham na Câmara Municipal, né, e é muito satisfatório saber que a gente consegue alcançar os colegas em razão de que a gente precisa pensar nisso desde ontem, desde antes, né? E isso tem implicações também no parlamento municipal, né? A gente pode até pensar, talvez, em trabalhar isso num segundo momento, seria interessante. É isso, pessoal, obrigado. Professor Cláudio aí pelas generosas palmas, Kátia Souza, dá para outra palestra, é isso mesmo, eu acho que dá, mas vou ter que me preparar mais, viu, Kátia? É isso aí. Pessoal, brigadão. Eu vou, então, encerrando aqui nossa 20ª edição do ciclo de palestras online. Boa noite a todos e a gente vai se falar. TV Câmara Fortaleza, a fortaleza da nossa cidade é você.